Prefácio. Os Sonhos e a Morte é um livro verdadeiramente importante, seja por seu tema ou pelo modo como este é tratado. Quando soube de sua existência e comecei a lê-lo, ouvi de um amigo que a leitura do livro o deprimia. Essa não foi absolutamente a minha experiência durante o longo contato que mantive com o texto para traduzi-lo. Muito pelo contrário, a reflexão sobre a relação entre o inconsciente e a morte, genialmente conduzida pela doutora von Franz segundo a mais clara tradição do pensamento junguiano e sem jamais perder de vista o fundamento empírico, é um manancial de inspirações para que se pense e repense a relação entre inconsciente e vida. Num aparente paradoxo, a autora nos leva a perceber que a janela que se abre para a compreensão da morte descortina, do lado de cá, uma visão cada vez mais profunda do fenômeno vida. Só a consciência de sua manifesta relatividade pode nos levar à reestruturação de valores e categorias que nosso tempo tão urgentemente reclama. A maneira como a doutora von Franz interpreta os impressionantes sonhos apresentados neste livro é uma verdadeira escola para terapeutas de todas as linhas. E o exaustivo esforço intelectual que realizou é um exemplo do que eu denominaria a vanguarda da pesquisa na psicologia junguiana. Isto é, numa época em que o pensamento de Jung passa a ser disputado como base de legitimação para uma série de novos ismos, a autora pauta-se pela observação criteriosa do fenomenologia do inconsciente. É dessa fonte que brota o conhecimento que realmente importa, gerador de novas hipóteses e de novas pesquisas. Era esse o tipo de conhecimento que interessava a Jung e que ele considerava necessário para o homem moderno, desorientado pela multiplicação caótica de informações cada vez mais especializadas. A teoria, nesse sentido, é apenas a formulação racional, embora transitória e jamais dogmática, de descobertas empiricamente fundamentadas. Note o leitor quantas vezes a autora usa as expressões, é como se parece que talvez etc. Aí temos um belo exemplo de modéstia intelectual, resultante de uma aguda consciência de que por toda parte estamos rodeados de mistérios racionalmente impenetráveis. Capítulo final. Note também o leitor que a linguagem utilizada neste livro, a despeito da complexidade do assunto, é uma linguagem comum que dispensa neologismos ou efeitos estéticos. Importante é o assunto, não o discurso. Introdução. Em contraste com a maioria das publicações recentes sobre o tema da morte, o presente estudo não tem por objeto o tratamento de doentes terminais. Pelo contrário, seu assunto principal é aquilo que o inconsciente, o mundo dos instintos e dos sonhos, tem a dizer sobre o fato da ciência da morte. Como é de conhecimento geral, não podemos manipular os sonhos. Eles são, por assim dizer, a voz da natureza dentro de nós. Eles nos mostram, portanto, a maneira pela qual a natureza, por seu intermédio, nos prepara para a morte. Esta abordagem, inevitavelmente, suscita questões a respeito da interpretação correta das imagens que os sonhos usam para se expressar. Como iremos tratar de estruturas humanas universais? Lancei mão em especial de material etnológico e alquímico para amplificá-las e assim inserir os sonhos num contexto mais amplo. Além disso, a tradição alquímica contém muito mais material sobre a questão da morte do que, por exemplo, as doutrinas religiosas oficiais. O presente estudo aborda 4 temas gerais. 1. Experiências e sonhos atuais relativos à morte. 2. Os conceitos básicos da psicologia junguiana que se aplicam à segunda metade da vida e à morte. 3. O simbolismo de morte e ressurreição na tradição alquímica ocidental. É com esses 3 assuntos que me sinto mais familiarizada. Também discutirei brevemente. 4. Certos aspectos da pesquisa parapsicológica. Poder-se-ia perguntar, e certamente com razão, se é preciso acrescentar mais esta publicação às tantas já existentes sobre o assunto. Lamentavelmente, são pouquíssimos os estudos atuais que levam em consideração ou ao menos mencionam as manifestações do inconsciente. Elizabeth Kubler-Ross, 2, que basicamente trata do desenvolvimento da personalidade diante da morte, descreve antes de mais nada processos conscientes articuláveis e externamente observáveis. Os eventos que ocorrem nas profundezas do inconsciente ainda são muito pouco investigados. É verdade que os livros de Edgar Herzog e de Ingeborg Claros, respectivamente Psyche and the e do Stirbst, da Mitte do Lebst lidam com o tema da morte a partir da psicologia de C.G. Jung, mas ambos enfocam basicamente o processo de morrer e tomar-se, que ocorre nas várias etapas da individuação durante a vida, e não os sonhos de pessoas próximas de seu fim.
As exceções são o trabalho de Barbara Hanna, que trata desse último aspecto em seu ensaio Regression oder Erneuerung, Alter-regressão ou renovação na velhice, e o de Edward Edinger, que em seu livro Ego and Archetype estuda uma impressionante série de 12 sonhos de um paciente terminal, apresentando uma excelente interpretação. A inegável relação das imagens desses sonhos com outras da tradição alquímica é muito bem notada e enfatizada em seu livro. O valioso trabalho de Genevieve Elvrig em Death of a Woman também deve ser mencionado, pois esse livro reconstitui a análise completa de uma jovem que está para morrer. Há referências ocasionais a sonhos nos trabalhos de Mark Pelgrim, em Jatime Todai, e no de Millie Kelly Fortier, Dreams End. Preparation for Death, que usei bastante. Além disso, em sua dissertação intitulada The Psychodynamics of the Dying Process, David Eldred coletou e analisou com extrema acuidade as pinturas feitas por uma mulher suíça de pouca instrução que morria de câncer. Quase todos os temas discutidos em nosso trabalho aparecem naquelas pinturas, pois tudo indica que certas estruturas arquetípicas básicas existentes nas profundezas da alma costumam aflorar durante o processo de morte. Farei frequentes referências a esse estudo de Eldred. Até certo ponto, compararei temas de sonhos às momentâneas experiências de iminência da morte relatadas na vasta literatura atual nessa área. O assunto e a forma como é expresso podem não diferir em essência das imagens que aparecem nas experiências de morte, mas os sonhos são muito mais ricos e mais sutis. Comparadas aos sonhos, as experiências de morte iminente parecem esquemáticas e mais determinadas culturalmente. Parece-me que, na verdade, as pessoas vivenciam algo inexprimível nas experiências de morte, que, subsequentemente, elaboram a partir de imagens culturais específicas. Os sonhos, por sua vez, são mais plásticos e detalhados. A análise de pessoas idosas revela uma grande abundância de símbolos oníricos, cuja função é prepará-las psiquicamente para a morte iminente. Como Jung enfatizou, a psique inconsciente não presta muita atenção ao término abrupto da vida do corpo e se comporta como se a vida psíquica do indivíduo, isto é, o processo de individuação, simplesmente continuasse. No entanto, há sonhos que indicam simbolicamente o fim da vida corporal e a continuação explícita da vida psíquica após a morte. O inconsciente, obviamente, acredita nessa possibilidade. Os céticos naturalmente dirão que esses não passam de sonhos que realizam um desejo. Em resposta, pode-se dizer que a teoria de que os sonhos refletem apenas desejos inconscientes absolutamente não corresponde à experiência geral. Pelo contrário, como Jung demonstrou, com muito mais frequência os sonhos retratam um evento natural, psíquico completamente objetivo, não influenciado pelos desejos do ego. Quando uma pessoa alimenta ilusões sobre sua morte iminente ou não tem consciência de que ela se aproxima, seus sonhos podem mesmo indicar tal fato brutal e impiedosamente, apresentando temas como, por exemplo, o do relógio que parou e não pode mais andar, ou da árvore da vida derrubada ao chão. Às vezes a morte é retratada de modo ainda mais explícito. Uma colega minha fez o acompanhamento de uma jovem que sofria de câncer generalizado. Quando o cérebro foi atingido, ela entrou num estado quase que total de inconsciência. A analista continuou a visitá-la, silenciosamente sentada junto à sua cabeceira. 24 horas antes de morrer, a paciente subitamente abriu os olhos e contou o seguinte sonho: estou de pé ao lado de minha cama aqui no ponto quarto do hospital e me sinto forte e cheia de saúde. A luz do sol entra pela janela. O médico está a meu lado e diz: muito bem, você está completamente curada. Surpreendente. Pode se vestir e ir embora. Nesse instante eu olho para trás e vejo o meu próprio corpo morto na cama. A reconfortante mensagem do inconsciente de que a morte é uma cura e de que a vida após a morte não pode obviamente ser aqui interpretada como realização de um desejo, pois ao mesmo tempo o sonho prediz, de forma brutal e inequívoca, o término da existência física. No decorrer deste estudo, serão relatados outros sonhos que, como esse, claramente indicam o fim da vida corpórea, ao mesmo tempo que sugerem uma vida após a morte. A esse propósito, Jung observa ser de suma importância para o idoso familiarizar-se com a possibilidade de morte. Uma questão categórica lhe é colocada, e ele é obrigado a respondê-la.
Para bem poder fazê-lo, ele precisa de um mito da morte, pois a razão só lhe mostra o negro abismo no qual está caindo. O mito, porém, pode lhe evocar outras imagens, representações úteis e enriquecedoras da vida na terra dos mortos. Se acreditar nelas ou se lhes der algum crédito, não estará nem mais certo nem mais errado do que aquele que não crê. Mas ao passo que o desesperado caminha rumo ao nada, aquele que deposita sua fé no arquétipo segue o trilho da vida e vive por inteiro até morrer. Ambos, é claro, continuam na incerteza, mas um vive contra seus instintos e outro não. No decorrer deste livro serão comentados e amplificados sonhos arquetípicos sobre a morte, em boa parte através do simbolismo contido no ritual fúnebre dos antigos egípcios e na alquimia, pois há uma grande lacuna, no nível oficial e no coletivo no conceito cristão de sobrevivência após a morte. O cristianismo prega a imortalidade da alma e a ressurreição do corpo, mas esta supostamente ocorre de modo abrupto no fim do mundo, em consequência de um ato de graça divina, através do qual o antigo corpo é de algum modo reproduzido. Trata-se de um mistério no qual se deve acreditar. Não há indicação alguma de como exatamente o milagre ocorrerá. Em seu afã de apresentar o cristianismo como algo novo e preferível a outras religiões contemporâneas, a maioria dos teólogos procura enfatizar o aspecto histórico concreto não só da vida como da ressurreição de Jesus. Eles negam qualquer conexão possível com deuses da natureza na antiguidade que também morriam e renasciam, como Atis, Adonis e Osíris, criticando as religiões pagãs em termos de falta de clareza, incerteza e assim por diante. Friedrich Nietzsche, por exemplo, ressalta a vagueza das ideias egípcias sobre a vida após a morte e deprecia vários conceitos do Velho Testamento, chegando a reduzi-los a meras figuras retóricas. Atitudes como essa produzem um grande empobrecimento simbólico. As religiões não bíblicas da antiguidade certamente podem conter pontos vagos e aparentes contradições, mas elas têm o mérito de evocar um rico mundo simbólico de representações relativas à morte, à ressurreição e à vida após a morte, imagens arquetípicas que a alma do homem contemporâneo também produz espontaneamente. Existe ainda outra diferença entre esses produtos espontâneos do inconsciente e a doutrina cristã oficial. Nesta, o homem permanece completamente passivo em face do evento da ressurreição. Um simples ato de graça divina lhe restitui o corpo. Na tradição alquímica, porém, o adepto que se dedica a opus, que reconhecidamente só pode dar certo através da graça de Deus, cria em vida seu próprio corpo ressurreto. Certos métodos orientais de meditação, assim se supõe, podem igualmente ajudar na criação de um corpo de diamante que sobrevive à morte física. Atualmente, porém, muitos teólogos das duas correntes cristãs abandonaram a visão concretista de épocas anteriores. Para estes, a ressurreição tomou-se uma antecipação imanente, quer dizer, como o tempo linear e histórico termina com a morte, pode-se entender que o julgamento, ou juízo final, segundo Boros, ocorre logo após a morte. Ou então, como diz Karl Rahner, depois de morto, o homem tomasse cósmico e integrasse na prima matéria concreta e ontológica do universo, onde encontra Cristo, o Senhor do mundo. Nessas concepções, a ressurreição já não é mais vista como recriação do antigo corpo, mas como uma existência prolongada do indivíduo num corpo espiritualizado ou numa espécie de matéria internalizada. Esse processo de interiorização da matéria ou do mundo é simplesmente postulado. Em contraste, os antigos alquimistas tentavam de fato penetrar empiricamente no segredo da vida após a morte, criando símbolos míticos surpreendentemente análogos aos sonhos, produtos inconscientes espontâneos do homem moderno. Em sua introdução à psicologia e alquimia, Jung mostra como o desenvolvimento de certos temas no simbolismo alquímico compensa a orientação espiritual demasiado unilateral do cristianismo. A alquimia é como uma corrente subterrânea que acompanha o cristianismo que impera na superfície. Ela está para essa superfície assim como o sonho está para a consciência, e do mesmo modo que o sonho compensa os conflitos da mente consciente, a alquimia procura preencher as lacunas resultantes da tensão de opostos no interior do cristianismo. A guinada histórica em direção ao masculino na consciência mundial é compensada pela feminilidade túnica do inconsciente. Em certas religiões pré-cristãs, o princípio masculino já havia se diferenciado na especificação pai-filho, mudança esta que seria da maior importância para o cristianismo.
Se o inconsciente fosse apenas complementar, esta mudança da consciência teria sido acompanhada pela produção de um par mãe-filha, para o que já havia material disponível no mito de Deméter e Perséfone. Mas como demonstra a alquimia, o inconsciente escolheu o tipo Cibele-Ati sob a forma de prima matéria e Felius Macrocosmi, comprovando assim não ser complementar mas compensatório. Esse processo de compensação também tende a se manifestar no contexto de nossa atual incerteza a respeito da morte, pois o cristianismo, com sua ênfase central no espírito, deu pouca atenção ao destino do corpo morto e simplesmente estabeleceu de modo dogmático que por milagre Deus acabará reproduzindo o corpo no fim do mundo. Mas como veremos no material apresentado no capítulo 1, em muitas culturas o homem arcaico e pagão refletiu intensamente sobre o significado do corpo e sua decomposição na morte, admitindo a existência de um mistério imanente ao corpo, mistério esse associado ao destino pós-morte da alma. Os alquimistas também achavam que esse mistério estava presente em sua prima matéria, ou num corpo sutil que tinham mais interesse em explorar do que a matéria inorgânica e perceptível. Eles pensavam que o elixir da vida e o segredo da imortalidade estavam de algum modo escondidos nesse corpo sutil, que tentavam destilar a partir de substâncias materiais tangíveis. As pesquisas de Henry Corbin indicam que no Islão prevalece uma situação análoga à do cristianismo. A pobreza da ideia de ressurreição dos sunitas é compensada pelo rico simbolismo de certos místicos xiitas, que em sua maior parte revela conexões históricas com a alquimia greco-egípcia e com a gnose. Como sonhos de pessoas próximas da morte contêm temas que se assemelham a esses símbolos alquímico-místicos, parece-me importante levá-los em consideração para que possamos observar diretamente as imagens psíquicas mais naturais do processo de morte e de vida após a morte, imagens espontâneas que ainda não foram conscientemente erigidas em dogma. O interesse do alquimista pelo problema do corpo sutil está fundamentalmente ligado, como veremos, a antigos rituais religiosos de mumificação praticados pelos egípcios, bem como a liturgia aplicada aos mortos. Pois sempre que o homem se confronta com algo misterioso ou desconhecido, como, por exemplo, a questão da origem do universo ou o enigma do nascimento, o inconsciente produz modelos simbólicos e místicos, isto é, arquetípicos, que aparecem projetados no vazio. O mesmo se aplica, é claro, aos mistérios da morte. Esses símbolos, que devem ser compreendidos enquanto tal, e não como afirmações concretas, é que serão considerados neste estudo. No decorrer deste trabalho ficará claro que quase todos os símbolos que aparecem em sonhos de morte são imagens que também se manifestam no processo de individuação, especialmente na segunda metade da vida. Como observou Edinger, é como se esse processo, se não vivenciado conscientemente durante a vida, fosse percebido de chofre devido à pressão exercida pela aproximação da morte. Os sonhos de individuação, em princípio, não diferem em seu simbolismo arquetípico dos sonhos de morte. Em seu excelente ensaio Imagens Eichen des großen Übergangs, sob o signo da grande passagem, Detlef Ingulauf também ressaltou essa similaridade entre o simbolismo de individuação e descrições místicas da vida após a morte. Além disso, esse autor demonstrou que os mesmos arquétipos, as estruturas básicas da psique que reiteradamente levam a concepções simbólicas similares, parecem operar incessantemente. Cita ele, em especial, as seguintes estruturas: a separação dos elementos, em analogia aos mitos de criação, o tema da grande passagem ou aventura, a travessia da água, ou de uma ponte com um ou dois acompanhantes, a restauração do morto num corpo anímico ou glorificado, a pesagem ou julgamento da alma, o retomo a outra esfera de existência e, finalmente, embora nem em todos os sistemas, a reencarnação. Como veremos, há ainda outros temas que podem aparecer em diferentes sequências, o que, em princípio, não tem maior importância. Além das 3 áreas de investigação mencionadas acima, psicologia profunda, sonhos e simbolismo alquímico, encontramos uma 4ª área problemática, como era de se esperar. Até que ponto levar em consideração o espiritismo, a pesquisa parapsicológica e a física nuclear moderna, na medida em que trata da parapsicologia e da psicologia profunda? Para mim, a mistura de realidade e fantasia que caracteriza o espiritismo é muito difícil de deslindar.
Esse aspecto tem sido desanimador, muito embora eu não duvide do caráter genuíno de certos fenômenos parapsicológicos. Por essa razão, limitei-me a referências ocasionais ao simbolismo arquetípico desses fenômenos, sem entrar na questão de sua realidade. Pois a única certeza é que a maioria dos eventos parapsicológicos seguem certos padrões arquetípicos, que podem ser compreendidos e interpretados psicologicamente. Não posso concluir, no entanto, se são realmente os mortos que se manifestam nas sessões espíritas, ou apenas os complexos dos participantes ou os conteúdos ativados do inconsciente coletivo, o que, de qualquer forma, é muito frequente. Emil Mathiesen, em seu extenso trabalho das Persönliche Überleben des Todes, a sobrevivência pessoal à morte, tentou descartar definitivamente a interpretação animista dos fenômenos parapsicológicos, isto é, a interpretação dos espíritos como egos dissociados inconscientes, ou, na terminologia atual, complexos autônomos dos participantes da sessão mediúnica. O conhecimento que hoje temos do inconsciente, especialmente o inconsciente coletivo, não existia na época de Mathiesen, de modo que em parte seus argumentos perderam a validade, pois agora sabemos que no inconsciente há um conhecimento que Jung denominou conhecimento absoluto. Isto é, o inconsciente pode conhecer coisas que não podemos conhecer conscientemente, de forma que todas as provas ou declarações de identidade dos espíritos, nas sessões mediúnicas, poderiam igualmente ser explicadas como manifestações do inconsciente grupal dos participantes, e não como comunicações genuínas dos mortos. Só os fenômenos de materialização é que não seriam diretamente afetados por esse argumento. Não obstante, acredito que os mortos ocasionalmente se manifestem em eventos parapsicológicos, embora no momento isso não me pareça poder ser provado de modo inequívoco. Situação análoga ocorre quando se interpreta sonhos em que alguém já morto aparece para um vivo. Relatarei alguns desses sonhos nos capítulos seguintes, interpretá-los-ei como se no plano objetivo se referissem à vida póstuma da pessoa falecida, e não à vida de quem sonhou. Eu própria tive alguns sonhos que Jung interpretou dessa forma, o que na época muito me surpreendia. Ele não explicava a razão pela qual entendia precisamente aqueles sonhos no nível objetivo. Seu hábito era interpretar imagens desse tipo no plano subjetivo, ou seja, como símbolos de conteúdos psíquicos pertencentes à pessoa que sonhou. Certa vez, uma colega analista me pediu para estudar os sonhos de uma paciente sua, uma jovem que havia perdido um noivo, um piloto, num acidente de aviação. Ela sonhava com ele quase todas as noites e tanto eu como sua analista de início interpretamos essa figura onírica como sendo a imagem de seu próprio animus que ela projetava sobre o noivo. O inconsciente parecia sugerir que ela retirasse essa projeção para assim gradualmente curar-se da perda de alma, que sofrerá devido à morte do noivo, ou seja, ela devia cortar seu vínculo com os mortos. Mas havia 6 sonhos que por alguma razão eu não conseguia interpretar dessa forma. Eu disse então à analista que naqueles sonhos o piloto era o próprio falecido. Minha colega, que tinha uma inclinação bastante racional, ficou indignada, marcou uma consulta com Jung e apresentou a ele a série de sonhos. Sem hesitar, e sem saber o que eu havia dito, Jung separou os mesmos 6 sonhos e os interpretou no nível objetivo. Parece-me que se pode sentir-se a figura de uma pessoa já falecida num sonho está sendo usada como um símbolo de alguma realidade interior ou se realmente representa o morto. Mas é difícil estabelecer critérios universalmente válidos para esse sentir. O que se pode dizer é que se a interpretação no plano subjetivo faz pouco ou nenhum sentido, ainda que o sonho tenha um efeito luminoso especialmente forte, então deve-se tentar uma interpretação no nível objetivo. Esta é uma área ainda aberta para investigação, uma vez que atualmente questões desse tipo se podem ser respondidas de modo hipotético. Nessa quarta área problemática defrontamo-nos igualmente com a questão de saber se existe ou não um corpo sutil, e se há uma conexão de continuidade entre psique e corpo, objetos respectivamente da psicologia profunda e da física nuclear contemporânea. Sejam quais forem as hipóteses de que dispomos hoje, achei que essas questões deveriam ser abordadas no final deste volume. O leitor que não se interessar pode deixá-las de lado.
Para mim elas são de grande importância porque, em última análise, tratam de ideias que fazem parte da tradição alquímica, ou seja, a busca de um ponto de vista universal que encare psique e matéria como realidade uma e a morte como separação apenas parcial entre matéria e psique. A morte seria então, em essência, uma transformação psicofísica. Finalmente deve-se lembrar que muita gente, a partir da meia-idade, começa a sonhar com a morte. Sonhos desse tipo não querem dizer que a morte esteja próxima, devendo antes ser entendidos como memento mori. Em geral, eles ocorrem quando o ego retém uma atitude demasiado jovial frente à vida, incitando quem sonhou a meditar. Neste estudo, esses 6 foram incluídos sonhos aos quais de fato seguiu-se a morte.